Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto aqui bastante interessante, né? Que seria o caso de holding familiar e filhos fora do casamento. Então nós precisamos entender duas situações assim distintas, né? Muitas vezes a gente se depara com situações em que os interessados em montar uma holding familiar, após aí a descoberta de filhos fora do casamento, duas situações bem distintas. Uma, imagine que você já montou o sistema de holding familiar e se deparou com essa situação. E aí, aquele casal, aqueles interessados se perguntam, né? Primeiro, se reconhecem legitimamente, né, esse filho e resolve ali a questão entre o casal, né, e acha por bem, então, que se faça a inclusão desse novo herdeiro, vamos chamar assim. E essa é a situação 1. A situação 2 é que, depois de descoberta a situação de um novo herdeiro, há um conflito entre o casal e não se tem um acordo, ou mesmo se decida por excluí-lo da questão sucessória. Então nós já nos deparamos com todas as situações, né? E até mesmo uma terceira situação. Imagine que um casal descubra um filho fora do casamento, não tem uma holding familiar e queira excluí-lo da questão sucessória. Então a gente precisa ter alguns cuidados, né? Até porque, como a gente já vem falando aqui várias vezes, o sistema de holding familiar, ele é um sistema em que você não vai arrumar um jeitinho, você não vai fazer nada por baixo do pano, né? Muito pelo contrário, a gente vai obedecer todas as regras de direito aqui, né? E não vamos acabar solucionando uma situação com o famoso jeitinho, né? Não, essa situação não vai acontecer, até porque o nosso compromisso é realmente poder dar segurança em tudo aquilo que a gente pode oferecer nesse tipo de trabalho, e não vamos, de maneira alguma, né, nos encaixarmos aí numa situação que venha a prejudicar qualquer que seja o direito de terceiros, enfim. Então, se for para procurar-nos, né, aqui no escritório para fazer esse tipo de trabalho, esqueça que nós não vamos fazer, né? A gente vai até dizer de uma forma até elegante aí para o possível cliente, mas esse tipo de trabalho a gente não faz, e até porque a gente não compactua com isso, né? Nós temos que respeitar, né, a legítima e todos os direitos que estão envolvidos aqui na questão sucessória, né? Mas voltando, imagine que nós montamos um sistema de holding familiar e depois dessa montagem do sistema, acaba se deparando com a situação de um filho fora do casamento. Então aí, esse sistema ele é bastante interessante, porque existem cláusulas do direito empresarial que permitem a reversão da doação que foi feita no planejamento sucessório do sistema. Então imagine o seguinte, fizemos lá, vamos imaginar um casal com 2 filhos, né? E esse casal já fez o sistema de holding familiar com planejamento sucessório e se deparou com essa nova situação. Então é possível sim fazer a reversão da doação feita e readequar o quinhão da doação respeitando a legítima. Então essa é uma vantagem muito interessante no sistema de holding familiar, que você pode acabar resolvendo esse tipo de situação. Diferentemente, no caso, né, de você não ter esse sistema montado e você doou lá atrás aos seus herdeiros, né, bens, enfim, fazendo essa doação, e depois se deparar com o aparecimento de um filho fora do casamento.
Como a doação é uma disposição de última vontade, então não é possível você reverter esta doação para readequar a legítima. Isso é uma coisa bastante complicada, né? E que, caso a gente tome uma atitude aí anterior, né, se a gente tiver o sistema de holding familiar, isso fica muito mais fácil de fazer, sem qualquer tipo de implicação, não depende do Poder Judiciário para tanto, e a gente tem a condição de resolver esta situação respeitando a legítima e adequando essas doações. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas explicações, e brevemente a gente vai fazer uma palestra a respeito de holding familiar e planejamento sucessório. Eu peço que você curta aqui esse vídeo, clique no link, se inscreva na palestra, que a gente vai dar muitas outras informações, passando várias outras tratativas a respeito de holding familiar e planejamento patrimonial da família, e gostaríamos que a gente pudesse espalhar esse assunto para o maior número de famílias possível, levando essa informação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e um forte abraço a todos.